Fala, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aulinha, mais uma semana, né? A gente está, de uma certa parte, se divertindo e estudando ao mesmo tempo, né? Isso que matemática é uma diversão, não é isso? Então, dando continuidade a essa parte aí de função exponencial, agora nós vamos estudar gráficos de uma função, tá? Exponencial. Vocês aprenderam, né, que uma função exponencial é sempre dada quando o expoente dessa função é o x, não é isso? Então, a partir disso, a gente consegue diferenciá-la das demais funções. Então vamos lá, galerinha, vamos lá. Gráfico de uma função. Primeiro, eu selecionei para vocês aqui dois tipos de funções, tá? Sim, dois tipos de funções exponenciais. Deixa eu pegar minha caneta aqui, não é isso? Nós temos dois tipos de função. Nós temos uma função f de x, que é igual a 2 elevado a x, e outra função g de x, que é igual a meio elevado a x. Então eu tenho uma função onde o a é maior do que um, e tem outra função onde o a está entre zero e 1, porque nós sabemos que a função exponencial, é isso, ela não tem o que? A sua base, ou seja, o a não é negativo, não é isso? Então nós sabemos que sempre o gráfico dessa função exponencial ela vai estar acima do eixo x, tá bom, pessoal? E a partir daí também no final a gente vai falar de tentar diferenciar qual função que é crescente e qual função que é decrescente. Então vamos lá, passo a passo, como que nós vamos fazer para construir esse gráfico? Primeira coisa, para isso, você, no caso, nós, né, atribuímos alguns valores para x, tá? Nós que atribuímos os valores de x. E a partir dos valores que nós atribuímos para x, nós encontramos quem? Os valores de y. Então, nós atribuímos os domínios, não é isso? Para encontrar a imagem daquele domínio que nós estamos atribuindo. E a partir daí, nós formamos a quem? Os pares ordenados. Aí, no momento que você forma os pares ordenados, aí sim, você pega cada par ordenado e coloca dentro do plano cartesiano. Tá, ó, que eu falei aqui, lá em seguida, né, representamos esses pares ordenados em um plano cartesiano, certo? Então, vamos lá para o primeiro. Primeiro, nós vamos fazer da função f de x, que é igual a 2 elevado a x. De praxe, o que a gente vai fazer? Nós vamos atribuir cinco valores para x, sendo dois valores negativos, o zero, mais o valor, dois valores positivos, certo? Então, pessoal, primeira coisa, vou montar uma tabela. Sendo que na minha primeira coluna aqui, ó, serão que os valores que eu irei atribuir para x. Na coluna do meio, eu coloquei a minha função exponencial, tá? E na terceira coluna seria quem? Meu par ordenado, que seria o valor que eu encontrar com x, não é isso? Que eu atribuir a x, mais o valor que eu calcular para y, que é a mesma coisa quando eu falo y e f de x, a gente está falando o quê? Do mesmo elemento. Então, primeiro, eu vou chamar o x de menos 2. Eu determinei, ou seja, eu atribuí o valor de x menos 2. Então, eu tenho que pegar esse valor aqui, ó, o menos 2, e vou substituir onde? Dentro da minha função. Ó. Então, vai ficar f de menos 2, que é igual a 2 elevado a menos 2. Aí, usando propriedades de potência que vocês já estudaram, então a gente já vai fazer esse cálculo direto, não é isso? Ó? Então, utilizando propriedades de potência, eu cheguei à seguinte conclusão aqui, ó. Toda vez que eu tenho um expoente negativo de uma função, o que que eu faço para fazer com que esse expoente fique positivo? Eu faço a sua inversão. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. 2 elevado a menos 2 vai ser igual. Eu faço a inversão, eu vou colocar um, tá? Ó, vou colocar um no numerador, dividido, ó, então esse 2 elevado a menos 2 vem para o denominador, porém, o 2 que era negativo fica positivo, então vai ser 2 ao quadrado. Então, vai ser, opa, um dividido 2 ao quadrado, 4. Então, ó, 2 elevado a menos 2 é igual 4. Então, o meu par ordenado vai ser dado por quem? Por menos 2 para x e um quarto para y. Aí vou para o meu segundo par ordenado. Eu vou falar que, eu vou determinar que x é igual
a menos 1. Então, eu vou vir aqui na minha função, ó, f de x, que é igual a 2 elevado a x, no lugar do x agora entra quem? O menos 1. Então, vai ser f de menos 1, que é igual a 2 elevado a menos 1. A mesma ideia, toda vez que eu tenho o expoente negativo, para resolver essa potência, o que que eu vou ter que fazer? Eu faço a inversão, não é isso? Então vai ser o quê? 1 sobre 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 fica 2. Então, ó, x vale menos 1 e y meio. Montei o meu segundo par ordenado. Agora eu atribuí zero para x. Vou manter na mesma função, porém agora no lugar do x, eu vou substituir pelo zero. Então vai ser f de zero, que é igual a 2 elevado a zero, que é igual a 1. Por que que 2 elevado a zero é igual a 1? Nós sabemos, base elevada. Qualquer base diferente de zero elevada a zero vai ser 1. Então, o meu par ordenado vai ser zero para x e 1 para y. Continuando a sequência, para eu fechar meus 5 pares ordenados, tá bom? Agora eu vou atribuir x igual a 1. Mesma coisa, eu vou lá na minha função e no lugar do x agora eu vou substituir pelo 1. Então vai ser f de 1, que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a meio. Então, meu par ordenado vai ser 1 e meio. Agora, 1 e 2, não é isso? 2 elevado a 1, 2. Falei meio, né? Não, 2 elevado a 1, 2. Agora, ó, f de x, que é igual a 2 elevado a x. Mesma ideia. Vou lá na minha função, vou substituir no lugar do x na função, substituir pelo valor que eu atribuí a x, que é 2. Então vai ser f de 2, que é igual a 2 ao quadrado, 4. Então meu quinto par ordenado vai ser o quê? Quando x vale 2, que eu atribuí, o y vale 4. Aí sim, ó, eu tenho meus 5 pares ordenados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no momento que eu tenho os meus 5 pares ordenados, agora eu vou pegar esses pares ordenados e vou fazer o quê? Fazer a sua representação dentro do plano cartesiano, que nós já sabemos, nós já conhecemos bem o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é quando é aquela confecção de um plano onde você tem o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical. X horizontal, Y vertical. Então, vou pegar cada par ordenado aqui, pessoal, e fazer a sua representação dentro do plano cartesiano. Está aqui, ó. Eu já fiz ele de uma vez, só que eu vou explicar passo a passo aqui, tá? Como que nós fizemos essa construção. Primeiro, eixo X horizontal, eixo Y vertical. O meu primeiro ponto aqui, ó. Vamos lá. Menos 2 para x. Aí eu vou lá no x, ó, no eixo x, lá no menos 2, não é isso? E vou fazer um tracejado seguindo na vertical até 1/4. Ah, professor, mas como que eu vou achar 1/4 aqui? Pessoal, 1/4 quer dizer o quê? Que você pegou uma parte inteira e dividiu em 4 partes, certo? Aí no momento que você dividiu, olha só, 0 até 1. Então seria, ó, 1. Aqui vai ser a metade, ó, você pegou a metade. 1/4 é o quê? A metade da metade. Então você pegou aqui, ó, menos 2 para x e 1/4 para y. 1/4 fechou aqui, ó. Agora, ó, quando x for menos 1, quer dizer o quê? Que o y vale meio. Então, ó, vou pegar aqui, ó, menos 1 para x e meio para y. Então, aqui, ó, é meu ponto. Aqui, o meu outro ponto, certo? Quando x vale zero, ele falou que y vale 1. Então, você já sabe que toda vez que você tiver qualquer um dos pontos, tá? Desse par ordenado igual a zero, quer dizer o quê? Que você simplesmente vai lá e vai marcar o ponto exatamente no eixo que é diferente de zero. Então, nesse caso aqui, quem que é diferente de zero? 1. Então, vou exatamente no 1 aqui, no eixo y, e vou marcar o meu ponto de interseção. Quando x vale 1,
y vale 2. Opa, vou aqui no x1, ó, y2, ó. 1, 2. Então, marquei o meu quarto ponto. E para finalizar, quando x vale 2, y vale 4. Ó. X vale 2 e o y vale 4. E simplesmente o que é que eu faço? Eu vou traçar uma semiparábola, não é isso? Que na verdade vai ser uma metade de uma parábola. Porque a parábola, ela completa nas duas extremidades. A função exponencial, olha só nesse caso aqui, ó, que o a é maior do que 1, o que que acontece? Ó, você vai ter uma curva. Ó, olha só, tá vendo? Essa curva ela chega a aproximar do eixo x aqui, ó, mas ela não vai ficar abaixo do eixo x, tá bom? E vai crescer no sentido à sua direita aqui, ó, tá bom? Então, pessoal, depois a gente vai entender se lá no final se essa função é crescente ou decrescente. Mas por aqui, ó, você já começa a entender. Ah, professor, espera aí, ó. Ela está partindo da esquerda dos negativos e está aumentando para a região positiva. Então vai pensando aí, tá? Para no final você já sabia. Na verdade, você já pensou aí, já me falou qual que você está pensando, certo? Então vamos lá. Agora vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, ó, o valor de A aqui, ó, ou seja, a nossa base dessa função, ela é meio, ou seja, ela está entre zero e, ou seja, ela é maior do que zero e menor do que um, certo? Pessoal, a mesma ideia. 3, tá? 3 colunas. Primeira coluna, valores de x, que você vai atribuir. Ah, professor, sempre tem que ser -2, -1, 0, 1 e 2. Não, pode atribuir o valor que você quiser. Normalmente, nós atribuímos esses valores, tá? Quando a gente vai fazer simplesmente uma construção ou esboço de um gráfico de uma função exponencial. Mas você pode determinar, você pode encontrar qualquer valor, tá, pessoal? Não necessariamente precisa ser esses valores. Ah, sempre vai ser assim, não vai ser sempre assim, não. Se você quiser também, você pode construir com os valores que você quiser. O seu gráfico vai ficar igual ao meu, tá? A direção e a posição dele vai ser a mesma. O que vai variar vai ser o quê? Somente os pontos. E assim também, quanto mais ponto você tiver, mais detalhado também vai ser o quê? O seu gráfico. No meio vai ser quem? A minha função exponencial, que é g de x, que é igual a meio elevado a x. E na terceira coluna, o meu par ordenado. Vamos lá, primeiro, atribuir x igual a -2. Aí eu vou lá na função, ó, g de -2 vai ser igual a meio elevado a -2. Ah, professor, mas como que o senhor chegou nesse 4 aí? Aquela mesma ideia de propriedades. Toda vez se você tem, tá, qualquer base elevada ao expoente negativo, para resolver essa potência, o que que você faz? Você faz a inversão dessa fração, não é isso? Ó, é meio elevado a -2. Tá, vou fazer aqui embaixo aqui, ó. Meio elevado a -2, certo? Pelas propriedades, o que que eu vou fazer? Ó? 2 era o numerador, ela vai para o... Era o denominador, vai para o numerador. O 1 era numerador, vem para o denominador. E o expoente, que era negativo, fica positivo. Correto? Correto, professor. 2 dividido por 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Então, quando x que eu atribuí foi igual a -2, o y vai ser 4. Muito bem, professor. Agora eu entendi, ó. Agora eu vou atribuir x igual a -1. Não é isso? Então vai ser g de -1, que é igual a meio elevado a -1. Ah, professor, então é a mesma coisa. Vai ficar 2 sobre 1 elevado a 1. 2 dividido por 1, 2. 2 elevado a 1, 2. Então, quando x foi igual a -1,
quer dizer que o y vai ser igual a 2. Agora eu vou atribuir valor zero. Vou lá na função e vou colocar, ó, g de zero vai ser igual a meio elevado a zero. Ah, professor, aí vai ser 1. Por quê? Porque toda vez que eu tenho qualquer base diferente de zero elevada a zero, a potência dela vai ser quanto? Vai ser 1. Então, quando x for igual a zero, quer dizer que y vai valer 1. Agora eu vou colocar aqui g de x, ou seja, x é igual a 1. Então vai ser g de 1, que é igual a meio, elevado a 1. Ah, professor, agora eu já sei. Por quê? Toda vez que eu tiver uma base elevada a 1, a potência dela é o quê? É a mesma base. Então, g de 1 vai ser igual a meio, porque vai ser g de 1 que é igual a meio elevado a 1. Ó, meio elevado a 1. Mesma base elevado ao expoente 1 é a própria base. Então, vai ser x igual a 1 e y igual a meio. E para finalizar o meu quinto par ordenado, eu vou colocar que x é igual a 2, certo? Certo, professor. Então, vou colocar no lugar do x, vou substituir pelo 2. Então, vai ser g de 2, que é igual a meio elevado a 2. Ah, professor, pelas propriedades eu sei. Se eu tiver uma fração elevada a qualquer expoente, o que, que eu posso fazer também? Eu posso fazer o seguinte, pegar o numerador relevar a esse expoente, o denominador relevar também ao mesmo expoente, ó. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Foi o que nós fizemos aqui em cima, ó. 1 elevado a 1, 1. 2 elevado a 1, 2. Então, quando x for 2, quer dizer que y vai ser igual a 4. Então, pessoal, agora a mesma coisa. O que que eu faço? Plano cartesiano. Vou pegar cada parzinho aqui que nós construímos, ó, que nós calculamos, e jogar onde? No plano cartesiano. Menos 2 para x. Aí vou lá no menos 2 em x aqui, ó. Até o menos 4 em y, ó. Menos 2 e menos 4. Menos 1 para x e 2 para y, tá? 0 para x e 1 para y. 1 para x, ó, vou lá no 1 positivo até o meio para y. E 2 para x e 1 quarto para y, ó. 2 e 1 quarto. O que vocês observaram em relação a essa função g de x com a anterior f de x, tá? Só para a gente começar a pensar um pouquinho mais também a respeito disso. Ah, professor, primeira coisa, a f de x, que é igual a 2 elevado a x, esse segmento aqui de uma semiparábola, ele era sentido para a minha direita, os valores positivos. Ó, agora ele já está o inverso, ele está o quê? Para o lado esquerdo. Ou seja, então quando for maior do que 1, direciona para a direita. Ou seja, essa função vai aumentar, não é isso? Quando for o A, tá? Essa base aqui estiver entre 0 e 1, quer dizer o quê? Que ela vai em sentido ao lado x negativo. Quer dizer então o quê? Que ela vai diminuir, tá? Então, uma função vai ser crescente e a outra vai ser decrescente, que a gente vai falar no final. E outro detalhe também, pessoal, que sempre esse segmento vai cortar o eixo y, tá? Exatamente onde? No ponto 0 e 1, tá? Se você analisar tanto na primeira função como na segunda, nós observamos isso, ó. Corta exatamente onde? No 0 e 1, tá? Então o eixo y sempre vai cortar no ponto 0, 1. Certo, pessoal? Então vamos lá. Nós podemos observar o seguinte: lá na primeira função, nós observamos que ela vai ser crescente. Por que que ela vai ser crescente, pessoal? Porque o A, porque lá ficou assim, ó, f de x, tá? Ó, deixa eu reescrever aqui, ó, f de x, que é igual
a 2 elevado a x, não foi? Foi isso aqui, ó. 2 elevado a x. Lá, o a, que é essa base aqui da minha função, ela é igual a 2. E 2 é o quê? É maior do que um. Então, toda vez, se você tiver essa base dessa função, tá? Que nós chamamos de a, for maior do que 2, nós falamos o quê? Que essa função ela é crescente. Quando, ó, na segunda função, lá na função g de x, nós falamos que o a vale quanto? Vale meio, porque lá ficou o quê? Meio elevado a x. E meio é o quê? Ele é maior do que zero, porém ele é menor do que um, certo? Então, toda vez, se essa função, a sua base, o valor de a, estiver entre zero e um, nós falamos o quê? Que essa função ela é decrescente, tá bom? E o que eu já adiantei para vocês lá, tá? Tanto no na função f de x como no g de x, lá no eixo y, o ponto zero, não é isso? Ó? Ponto zero vai fazer o quê? A intersectão, não é isso? Onde no eixo y. E ela nunca vai intersectar ou ela nunca vai ultrapassar ou chegar onde? No eixo x. Certinho, pessoal? Então, de maneira geral, tá? Para a gente fazer um resumão aqui. Uma função exponencial é crescente quando a for maior do que 1. A maior do que 1, crescente. Ou seja, sempre que aumentarmos os valores de x, quer dizer o quê? Que os valores correspondentes de y também aumenta, tá? Quando essa função for crescente, se eu aumentei o valor de x, automaticamente os valores de y também aumenta. Uma função exponencial ela é decrescente quando o a estiver entre 0 e 1. O que que isso significa, pessoal? Que sempre que nós aumentamos, tá, os valores de x, quer dizer o quê? Que os valores de y vão diminuir, tá? Então existe uma relação, tá? Crescente, x aumentou, y aumentou. Decrescente, x aumentou, y diminuiu. E o gráfico de uma função exponencial é denominada curva exponencial, tá? E ela sempre vai interceptar onde? O y vai sempre, ó, sempre, tá? 0 e. Então a gente sabe que sempre o 0 e 1 vai cortar exatamente no eixo y. Exercício. Exercício 1. Classifica as funções exponenciais em crescente ou decrescente. Só isso, ó. Vocês vão olhar aqui, ó, exatamente cada base, ou seja, cada valor de A aqui, ó. Se for maior do que 1, função crescente. Se estiver entre 0 e 1, decrescente. Preste muita atenção, nem sempre uma fração, tá? Ela é menor do que 1, tá? Tem que ficar bem atento aqui, porque de repente pode ter alguma fração, já é fração, então ela é menor do que 1, então ela é decrescente. Não, tem que ficar bem atento nessa situação, beleza? E a questão 2, pessoal, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o esboço do gráfico, tá bom? F de x que é igual a 1/3 elevado a x e g de x é igual a 3 elevado a x. E só lembrando que, se a gente observar durante essa pandemia, pessoal, se vocês observarem, principalmente a parte inicial da pandemia, agora ela já está uma curva mais. Uma curva um pouco diferente, não é isso? Mas se a gente observar o início da pandemia, tá? Onde estava totalmente crescente os números de contaminados pelo coronavírus, a gente pode perceber que ele tinha o quê? Um crescimento exponencial, que formava realmente essa curva exponencial. Tá bom? Agora ela já é uma curva onde ela sobe e desce, ou seja, ela teve uma variação muito maior, né? Teve momentos que teve aumento, teve momentos que teve uma, uma caída de número de contaminados. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês. Bons estudos e até a próxima semana. Valeu!